pessoa que está o tempo inteiro junto. E a paciente, a mulher, né, no caso, que é o que eu vou falar, ela tem pouca liberdade com a equipe médica. Graças a isso é que eu consegui meu espaço lá no serviço, porque imagine as pessoas chegarem e começarem a falar, né, para os médicos, que geralmente são sérios, porque cuidam de uma patologia muito grave, não consigo ter relação. Então elas tinham uma dificuldade muito grande em relatar esse tipo de queixa para eles, né? Então eles falaram assim, cuida disso para mim, né? E aí então que eu comecei a ter contato com essa realidade. E eu vejo que muitas não contam, não falam, né? E se elas não têm oportunidade, porque agora a coisa ficou universal, então todas passam pelo ginecologista, que sou só eu, então elas acabam relatando isso, então você tem um universo muito maior de situações em que pode atuar. Então eu acho muito importante que vocês sejam bem esclarecidos a respeito disso. Eu peço licença, peço desculpas, aliás, de antemão, porque médico usa um monte de jargão, né? Assim, às vezes, se eu estiver sendo muito complexa na minha exposição, vocês podem me interromper para perguntar, tá? Então vamos lá, a gente vai conversar um pouquinho, claro que está diretamente relacionado, né, o impacto na vida sexual das mulheres está diretamente relacionada a essa perda da função reprodutora e da perda da função hormonal, e as coisas andam muito juntas, né? Então por isso que eu vou abordar um pouquinho junto. No total de 2007 a 2017, eu acompanho em média 813 mulheres, foi o que nós levantamos agora, né, nesse último mês. E se vocês observarem, existe um número muito grande delas, não é, que está em um período que nós consideramos jovens, é a época áurea da vida da mulher, do ponto de vista reprodutivo, do ponto de vista hormonal e do ponto de vista sexual. E por isso que isso impacta muito. A mediana de idade é 37 anos, mas nós temos pacientes muito jovens, né? Pacientes que recém casaram, que recém iniciaram uma vida sexual, então tem parceiros. E não sei se vocês observam, eu não sei dizer isso em números para vocês, mas em média 30% delas sofrem abandono conjugal, né? Seja do namorado, seja do parceiro, por incompreensão, por despreparo, não é? Muitas vezes a gente tem até o cuidado porque elas vêm de muito longe e quando elas voltam, às vezes elas encontram a casa vazia, né? Então isso tem um impacto muito importante para a vida, para a autoestima delas. Bom, por que tudo isso acontece, né? Infelizmente existe um impacto muito importante dos quimioterápicos, das drogas que são usadas. Acho que vou ficar para cá, senão eu sou muito grande e fico na frente. Das drogas que são usadas durante a quimioterapia, né, que a maioria delas tem doenças, lá no nosso serviço são pacientes oncohematológicas, então elas têm um tratamento prévio por quimioterapia, então elas já vêm com um impacto importante, né, assim, da função ovariana pelo próprio quimioterápico. Isso é impulsionado, intensificado muito no condicionamento durante a fase de condicionamento do transplante. Para dar assim, relembrar, né, um pouquinho de conceito, então vocês imaginem, o ovário ele é uma estrutura que eu costumo fazer um paralelo que é como se fosse uma pilha, né? Então nós recebemos essa pilha carregada quando nós nascemos. Durante a infância esse ovário fica aquiescente, então lá ficam os folículos não desenvolvidos, o ovário é pequenininho, né, nessa criança, então ela passa por uma fase que ela guarda os ovários lá, os folículos dentro do ovário. Aí ela vai ter um período que é da puberdade em que é ativa. É como se eu fosse lá, a pilha está colocada, né? E ainda não está nada funcionando e eu vou lá e ponho né? E aí então começa a funcionar. Às vezes no começo de uma forma meio desequilibrada, porque o nível hormonal é muito grande, né? Então assim, a paciente enche de acne, tem fluxo menstrual mais abundante, às vezes irregular. Depois ela passa por uma fase em que funciona tudo direitinho nos diversos ciclos, que seria, em todos os ciclos, que seria o período da menarque, o ápice da fase reprodutora. Aí entra numa fase quiescente, como se fosse já de declínio, que é o climatério, e aí para. Voltando na nossa pilha, imagine um relógio de parede, né? Então ele está lá, só que eu não ativei. Tem a pilha, mas não está funcionando.
Aí eu coloco para funcionar, ele vai direitinho. Todos os segundos, todos os minutos, não atrasa, não adianta. Quando entra no climatério, ele começa a atrasar, ou então, o que é mais comum, ele não consegue subir a segunda metade, né? Então começa a fazer ciclo irregular e depois ele para de uma vez. Então isso seria o ciclo normal, né, do ovário, e isso se reflete nos fluxos, nos ciclos do fluxo menstrual, né? Então, porque cada dia que esse folículo está sendo reativado, que ele vai produzir um nível de hormônio diferente, ele vai tendo uma ação diferente no endométrio, que é a membrana que menstrua. Então eu costumo brincar que cada dia a mulher é uma hormonalmente. Então às vezes o marido chega e fala assim, não aguento essa mulher, um dia está bem, um dia está de mau humor, outro dia fala assim, pense que você tem uma mulher por dia. Né? Hoje todo mundo toma pílula, não tem isso que é tudo igual. Mas na verdade, durante o ciclo normal, nós podemos, inclusive tem dias em que nós temos que dosar o hormônio, porque varia. Se nós quisermos escolher uma citologia, por exemplo, quisermos saber se aquela mulher menstrua ou não, se nós estudarmos a célula vaginal, cada dia ela é de uma maneira e eu consigo dizer que dia do ciclo ela está. Tamanha é a mudança dia a dia no corpo da mulher. E tudo isso, para vocês imaginarem o quanto impacta a parada de funcionamento, ou a irregularidade, ou a diminuição para uma moça de 25 anos, de 30 anos, de 20 anos. Né? Então é muita mudança de uma vez só. E isso acontece, olha lá, as principais drogas que têm esse efeito deletério sobre o ovário, as de alto risco estão todas aqui, né? As usadas no transplante estão bem no quadradinho primeiro, que são as drogas usadas no TMO. Esse é um quadro bem antigo, mas essa é uma fonte mais recente, e vocês veem que lá, né, que estão associados a esse ovário, esse prejuízo mesmo importante do ovário, também estão todas lá. Então, o que vai acontecendo é que vai tendo esse comprometimento ovariano. Claro que isso depende, né? Se eu pego uma pilha muito nova, o impacto vai ser menor. Então, o período em que essa mulher, né, vai ser submetida a essa quimioterapia, ou esse tratamento, ou esse transplante, vai impactar também no resultado negativo posterior. Então, se ela tiver na infância, né, que ainda não está no ON, tá? Está ali quietinho, eu vou ter menos impacto, mas assim, ainda assim eu tenho os 20 anos, que ela está no período da puberdade, que tem um grande número de folículos, ou então se ela está entre 20 e 40, ou acima de 40, que eu já não estou conseguindo subir a ponteira do reloginho, entendeu? Que a reserva ovariana é diferente, por isso que vai variar. Também, se ela já está pré ou pós puberdade, logo no começo ou já no final, e também se ela faz radioterapia, né, de corpo total, se ela usou algum alquilante antes, se o transplante foi halogênico ou autólogo, também tem um impacto na perda, se ela teve DESH, né, porque também existe uma agressão até mesmo contra todos os órgãos, inclusive ovário, e se a patologia de base foi linfoma ou leucemia, que tem uma tendência às vezes a ter um comprometimento secundário do órgão, piorando ainda mais a situação. Isso é tão rápido, tão rápido. Então, na fase de condicionamento, se você for estudar o ovário, 12 horas depois ela já não tem mais nenhum folículo visível ao ultrassom. 24 horas aumentou o FSH, que é o hormônio que a gente usa para fazer o diagnóstico de menopausa, que na mulher que tem a sua capacidade reprodutiva normal é até 5, então já é 24. E depois de 72 horas eu já consigo ver o ovário diminuído de tamanho, tá? Condicionamento para transplante. Então ele impacta de uma forma muito aguda e de uma forma muito intensa nessa função. E isso não para aí, porque aí além de eu não ter nada dos folículos, né, no córtex do ovário, eu vou começar a ter uma atrofia e uma esclerose, uma fibrose do interstício, que é o que produz precursor hormonal, que de uma certa maneira ainda continua alimentando a produção hormonal. Eu vou ter uma falência ovariana aguda, uma queda abrupta do hormônio, ela vai estar numa fase de plaquetopenia, e aí acontece uma coisa muito importante que a gente tem que estar muito alerta, que é o sangramento vaginal durante o transplante. Acho que todo mundo que trabalha na enfermaria
tem este problema. Então é muito importante que essa mulher tenha sido preparada para isso precocemente. Então a gente suprime a menstruação um mês antes, a gente orienta isso, às vezes quando não dá para usar, escolhe a fase do ciclo em que vai ocorrer a plaquetopenia, tá? Muitas vezes nós medicamos e lá no serviço a gente usa o contraceptivo oral, o hormonal oral, às vezes ela tem diarreia, diminui a absorção, tem interação medicamentosa, diminui o nível hormonal, então é preciso que a gente esteja atento a isso, né, porque isso é um sintoma que ela corre risco, ela vai ter que ficar fazendo transfusão de plaqueta, ela tem hemorragia intensa, então esse é o primeiro cuidado que a gente tem quando essa mulher vai para o transplante com essa falência ovariana aguda. E ela vai tendo essa ação, por quê? Porque essas células elas se autodestroem, elas têm uma intensificação de apoptose, existe a fibrose medular e isso é irreversível? Depende daqueles fatores que eu falei para vocês, da idade que a mulher está sendo submetida a esse transplante, da reserva ovariana que é individual, mas o que a gente sabe, mesmo que ela tenha sido submetida a esse tratamento, a esse condicionamento na infância, o ovário vai durar menos. Então são mulheres que vão entrar em menopausa entre 30 e 35 anos e que vão ter um tempo de capacidade reprodutiva muito encurtado. Então a gente também tem que prestar atenção nelas ao longo do tempo. Isso quando elas entram na menarque normal, quando elas começam a menstruar. Porque eu acompanho várias adolescentes que fizeram tratamentos de leucemia e depois foram transplantadas e que eu tenho que induzir funcionamento ovariano porque não dá o ovo. Elas continuam em falência, já nem entram, né, nem começam a menstruar e a gente tem que ter essa preocupação para que elas tenham desenvolvimento de mama, de purificação, crescimento e menstruem de forma artificial porque elas nunca vão entrar, nunca vão fazer puberdade naturalmente. Então é um acompanhamento que a gente tem que fazer. E essas sequelas, então, elas vão sendo de intensidade variáveis, como falei, a menopausa precoce, a falência ovariana, a antecipação e a infertilidade, que impacta de uma maneira muito intensa. Lembrar, a maioria aqui é mulher, a sexualidade para a mulher não é uma coisa instintiva, né? E a capacidade de ser mãe impacta muito na sexualidade, né? Então é muito importante isso. E então o que vai acontecer com essas mulheres depois, né? Então o primeiro sintoma, elas poderem sangrar durante a fase do transplante de uma maneira muito intensa pela falência abrupta. Mas depois o que acontece, que vocês devem ver quando elas vão para o hospital dia, elas param de menstruar, né? Então elas entram em amenorreia, elas começam a ter dor nas relações sexuais, elas começam a ter onda de calor com 18, 20 anos, que são os fogachos, diminuição intensa de libido, alteração de sono e depressão, que são todos sintomas, para quem já passou por isso, ou a mãe já passou, de menopausa aguda, né? Logo no início com essa falência ovariana. E elas vão ter então uma atrofia, quando a gente olha o órgão genital está totalmente atrofiado, como se fosse de uma criança, diminuição de elasticidade, de umidade, diminuição de volume uterino. Isso é muito intenso porque, gente, não volta, né? A mulher ela tem lá o útero normal de 80 gramas, ela passa para 30, eu reponho o hormônio, ela menstrua, mas ele não volta a crescer. Isso é uma coisa que nos preocupa na capacidade depois dela conseguir levar uma gravidez a termo, caso ela ainda ovule. Ela pode ter uma estenose de orifício externo e interno do colo, isso impacta no que eu não consigo colher Papa Nicolau, e às vezes eu faço reposição hormonal, o útero está entupido, ela não menstrua, mas o fluxo está lá, né, que a gente chama de criptomenorreia, então eu tenho que ficar atenta para isso também, toda vez que eu opto por fazer reposição, e eu sempre opto, vou falar isso para vocês depois. E diminuição da densidade glandular mamária, imagine uma menina, né, que hoje está na moda, a mama grande, botar silicone, ela fica com a mama murchinha, como se ela fosse, aliás, ela é uma menopausada. Isso também, para autopercepção, né, para autoestima, é uma coisa bastante importante. E elas relatam isso pra gente, tá? Então imaginem, né, uma paciente, essa paciente tinha 28 anos, com essa genitália. O que aconteceu? Ela teve um trauma na hora da relação sexual, né? Então isso é muito importante, isso era a queixa que elas às vezes trazem pra gente. Elas traziam, né? Porque na verdade quando você faz um segmento próximo, acho que se apagar esse aqui também é legal, viu? Porque eu vou projetar algumas imagens. Você evita que isso aconteça, que ela passe por esse constrangimento, né? Bom, e as repercussões sistêmicas disso, né? Então, a Kátia...
Carla, desculpa, que a Carla estava falando da perda da massa muscular por conta da inatividade, mas também existe ao longo do tempo, por conta da falência hormonal, essa perda de massa muscular, que é o que a gente observa na mulher menopausada e que é o que acontece nelas. Então, uma coisa muito importante, vocês já repararam que se vocês olharem para uma mulher, para várias, coloquem 4 mulheres de costas, tá? Sem saber a idade, se vocês observarem a distribuição do corpo, vocês sabem que idade que elas têm. Porque a distribuição de gordura vai mudando de acordo com o nível do hormônio. E o que elas fazem é que nessa faixa etária elas começam a ter aumento do volume abdominal, diminuição de quadril, né? Então elas passam a ter não uma distribuição feminina de gordura, mas uma distribuição da falta, né? Que seria como a masculina, que é a gordura de acúmulo central. E isso também é ruim, porque elas falam, meu corpo mudou, e mudou pela falta do hormônio. Tá? Elas podem ter alteração de perfil lipídico, e é muito comum também elas terem falência de outras glândulas, e a principal para a mulher é a tireoide, que também leva ao aumento de peso, que também leva à distribuição de gordura alterada, que também leva à diminuição de disposição, né? E tudo isso vai somando dentro do quadro geral. Então, essa é uma figura de osteoporose, né? Um osso normal, um osso que vai perdendo e um osso que quase não tem. Né? E elas fazem então quadros de perda, né? E elas podem, a gente está olhando agora uma moça de 25 anos, mas ela pode ter uma fratura patológica e desenvolver uma osteoporose aos 40, se ela não fizer uma reposição hormonal adequada. Então isso é uma preocupação que a gente deve ter a longo prazo. Tá? E a infertilidade, né? Porque eu preciso de todo esse ciclo antes para que isso aconteça depois, né? Que essa provavelmente essa mulher não vai vivenciar isso, então isso é um impacto bastante importante. Outras consequências que impactam diretamente na sexualidade, que é difícil de resolver depois que está instalado, é a sequela da doença do enxerto contra o hospedeiro. Então, ela provoca, quando o comprometimento for genital, alterações muito importantes na anatomia e na função da vulva e da vagina, órgão genital interno e externo. Diminuição da resposta a tratamento hormonal, então elas fazem uma esclerose tão importante que eu reponho o hormônio, mas isso não volta, porque elas já não têm nem perfusão sanguínea. Elas têm alteração de pele, de anexo, e isso deteriora a aparência física, né? Então, alopécia, muitas vezes pele ressecada, manchas, comprometimento funcional de fígado, de sistema musculoesquelético, né? Quando não tem a doutora Carla lá para estimular, né? Isso é uma coisa muito importante para elas. E diminuição de energia e de disposição, que já faz parte do quadro, mas que também faz parte da mulher menopausada. Então, via de regra, toda aquela queixa que eu vejo nas minhas pacientes de 55, 60 anos, de perda de libido, de diminuição de disposição, a gente vai estar vendo nessas mulheres. E uma coisa muito importante é que, assim, existe uma diferença muito grande entre a sexualidade masculina e a sexualidade feminina. O homem, se nós considerarmos só como um macho da espécie humana, ele tem uma produção contínua de testosterona. Não é? Isso faz com que ele esteja disposto para sexo todo o tempo e que ele tenha um comportamento ativo, como todo macho de qualquer outra espécie. E a fêmea é diferente. A fêmea, o hormônio que predomina é o estrógeno, que é um hormônio passivo. Né? Então vocês podem ver que toda fêmea na natureza ela é passiva e ela é suscetível, né? Ela aceita o macho no momento da concepção, no momento do cio. Isso equivale ao momento da ovulação na mulher, quando existe um pico de testosterona e quando existe a necessidade dessa mulher para manter a sua descendência, atrair o macho. Então existe o estímulo pela ovulação, que é a produção de testosterona, e a fase de conquista. São as duas situações em que o corpo da mulher, como fêmea da espécie humana, é receptiva. Fora isso, entra a sensualidade, né? Então existe todo um contexto geral, que o homem não precisa fazer nenhum esforço, e a mulher tem que fazer todo o esforço. Né? Então imagine você jogar essa situação para uma mulher hipoestrogênica, né? Que não estrógeno, muito menos de testosterona, que já tem pouco, mas ela tem zero, e ela está com diminuição de força muscular, com diminuição de resistência geral,
com diminuição de qualquer outra disposição, né? Ela não está disposta para nada, muito menos para a relação sexual. Então vejam o impacto que isso vai dar, né, na vida geral e na sua relação afetiva. Bom, e voltando lá para o DASH, né, fecha parênteses, ele é importante porque ele assim, não são todas as mulheres que desenvolvem, mas 10% das mulheres que desenvolvem doença do enxerto contra hospedeiro em algum local, elas vão ter também, principalmente se esse local for uma mucosa, que é semelhante. Então, por exemplo, mucosa de boca, mucosa dos olhos, né? Então, se ela tem os olhos secos, ou se ela faz uma DASH de boca, ela precisa ser investigada para DASH genital. Para alguns lugares, de 10%, 25% até 50%. Na nossa experiência, que a gente faz uma busca ativa disso, gira em torno de 40% a incidência. E os casos iniciais, eles são reversíveis, antes que a gente tenha uma sequela que comprometa funcionalmente a vagina. Já não tem disposição e não tem campo de ação, né? Então a gente tem essa preocupação também, antes que ela fique então na sua forma crônica. Nas fases iniciais, como que a gente vai desconfiar da doença do enxerto contra o hospedeiro? E aí é que entra, né, as pessoas que estão ao lado quando ela reclama. Então ela vai falar assim, eu estou com ardor vaginal, ou eu estou com, minha vulva está inchada, úlceras de mucosa vaginal e vulvar, que isso geralmente elas mostram para a equipe que acompanha, ou até mesmo porque não pensem que a DASH aguda dá na enfermaria, ela dá lá na casa de apoio, ou ela dá na casa. Não é? Então, por isso o acompanhante, a pessoa que cuida, é importante que saiba. Não é? E secreção vaginal, que é um corrimento bem fluido, vou mostrar para vocês. E ela pode estar associada ou não à lesão sistêmica. Muitas vezes a DASH genital acontece quando você controla a DASH de pele, a DASH de mucosa, e você começa a diminuir a corticoterapia sistêmica. E aí, então, a local aparece. Tá? Então, é importante a gente ter isso em mente e pensar, né? Essa é uma paciente que tem uma fase aguda, então ela tem um pouquinho de farmacodermia e são hiperemias, principalmente em face interna. A principal característica disso é dor, é uma vulvodínia aguda. A gente não consegue tocar, então ela não consegue, a hora que ela faz xixi arde, a hora que ela faz higiene arde, a hora que ela enxuga arde, tá? Ela fica com a vulva sensível, tá? O que está acontecendo aí? Ela tem uma reação naquela mucosa aguda. Tá? Isso já é uma evolução para a úlcera, aí a gente pensa em tudo, mas não pensa em DASH, isso é um DASH. Tá? Na dúvida a gente trata, a gente quase que sempre evita a biópsia. Essa também era uma úlcera aguda, quase que perianal, períneo. Olha, a face interna, vocês não veem isso na boca, quando a paciente tem DASH de boca? Ela fica com o lábio, quando vocês olharem aquilo, manda para o ginecologista examinar, porque muitas vezes está começando a nível vaginal. Isso vai evoluir para uma absorção de pequenos lábios, para uma estenose, às vezes não para úlcera, tá? Mas para um fechamento concêntrico desse introito vaginal. Outra característica muito importante é esse aqui, ó, que muitas vezes as pessoas falam assim, isso é um fungo. Não é, a paciente estava recebendo antifúngico sistêmico e isso era uma reação de DASH. Então esse rachinho, né, essa fenda que acontece entre o grande e o pequeno lábio da vulva. Essa é uma paciente aqui, é uma vagina, tá? Essa secreção está assim porque a paciente estava ictérica e a queixa dela era um corrimento vaginal. Tá? Então o corrimento vaginal fluido, ele é importante que a gente valorize. Tá? E um close, né, numa lesão vaginal, estou vendo a lesão vaginal lá no fundo, é uma erosão leve, são erosões leves. Essa paciente aqui eu atendi semana passada, ela começou a ter o DASH de boca, então como a equipe já, a gente fica buzinando, né, toda vez na orelha, manda, ela não tinha nem sintoma ainda, mas ela já tinha uma erosão. Por que que isso é importante? Porque elas vão fazendo uma erosão desse lado da vagina, outra do lado de cá, lembrar que a vagina fica fechadinha o tempo inteiro, ela faz sinéquia. No início sinéquia frouxa, depois sinéquia intensa e a vagina fecha. Né? Então elas vão ter zero de permeabilidade vaginal depois, com o tempo. Outra erosão e outras erosões, que lembram às vezes aftas, o diagnóstico diferencial disso é com herpes, mas se a gente não pensar, né, numa evolução não adequada com o tratamento, pensando na infecção, a gente vai comer bola no DASH e aí a paciente vai ter sequela depois. Bom, os principais sintomas, quando isso já é tardio, então não fiz o diagnóstico,
que acontece? Às vezes as pacientes desenvolvem isso até 18 meses depois, 2 anos depois, aí elas vêm falando assim, não consigo mais ter relação. Aí você está repondo hormônio, a lubrificação é para estar normal e elas não conseguem. Então, do mesmo forma como a Carla estava falando, que ela estimula o estímulo do movimento amplo, e eu achei isso interessante, porque a paciente vai notar a diferença, sempre a gente pergunta, tá mesmo do mesmo jeito para ter relação? Tá tendo alguma outra dificuldade? E elas vão observando um estreitamento progressivo, às vezes sem ter feito erosão, porque assim como você tem aquele quadro semelhante à esclerodermia, que é aquele encurtamento, diminuição de elasticidade da pele, isso pode acontecer em nível vaginal. E aí a queixa é essa, de sangramento e de dor. E muitas vezes aquilo que eu chamei a atenção, se eu estou fazendo uma reposição hormonal e essa paciente estava menstruando e para de menstruar, eu tenho que pensar que esse orifício interno tem que ter fechado. Então, sempre pensar que isso pode estar acontecendo. A gente já teve paciente que teve que tirar o útero porque eu não consegui dilatar. E aí, ela faz aquela hematometria, que é aquele acúmulo grande de menstruação dentro do útero, com dor, com risco de infecção. Bom, e na parte externa elas vão ter essa atrofia, estreitamento, trave de parede vaginal, estreitamento de orifício interno e externo do colo e aquilo que eu disse para vocês do acúmulo da menstruação dentro. Isso é uma sequela tardia, então a gente quase não vê mais o pequeno lábio, não vê clitóris. Isso é um sepultamento total de clitóris. Tá? Então, já não tem vontade, ainda está mutilada praticamente, então isso é uma situação bem importante. O pior caso que eu tenho de sequela é uma menina que tem 16 anos, que nem iniciou a vida sexual. E ela chegou para mim porque ela não conseguia urinar, porque ela teve um estreitamento de uretra também. Tá? E a queixa era essa, porque era menina, para que vai mandar no ginecologista? Nem menstruava ainda, Aí, como a gente tem aqui todo aquele cuidado de ficar sempre dando esse atendimento, aí ela acabou vindo, os colegas do serviço encaminharam. De novo aquele quadro, esse quadro foi agudo, esse paciente não tem sequela. Esse quadro eu já peguei instalado. Então isso é uma vagina, zero de elasticidade, eu não consigo enxergar o colo do útero, ela era mais ou menos de 2 centímetros, e ela foi encaminhada, ela também já não fazia tanto segmento, porque já era bem tardio, e ela foi encaminhada porque ela não conseguia ter relação. Isso é irreversível, a gente não consegue, às vezes a gente consegue, ela não tem jeito. E aí então a gente fica pensando, depois de todo esse esforço, que toda a equipe médica tem em diagnosticar e tratar, fazer quimioterapia, todo aquele quadro drástico pelo qual ela passa durante a internação, o que ela quer? Ela quer continuar viva, Depois que ela passou tudo isso, ela quer viver. E o viver para ela significa voltar a ter a família, voltar a ter o marido, ou voltar a ter um marido caso ela não tenha, constituir uma família, ter filhos. E aí ela pergunta assim para mim, isso é vida? Quando ela vem depois acompanhar. Então no momento que ela está lutando por estar viva, isso não tem problema. Mas depois elas questionam. Então isso impacta bastante e a gente tem que ter essa preocupação. Primeiro, porque é aquilo que eu disse para vocês. Então um estímulo ela já não tem, que é o hormônio. Ela se sente capaz de seduzir, de atrair? Não, porque a autoestima dela está lá embaixo. Então, quantas me trazem fotos de como elas eram antes? Elas falam, doutora, eu não sou desse jeito. Como que o meu marido vai olhar para mim? Então, muitas vezes, essa daqui na verdade é uma foto de internet, então está falando o antes e o que você pode melhorar, mas elas me trazem como elas eram, como elas ficaram. A alopécia, a gente sabe que tem várias que desenvolvem alopécias irreversíveis, focais sistêmicas, assim, no cabelo todo ralo, ou então com às vezes alguns. Isso impacta também, porque a gente sabe que a aparência para a mulher ela é importante. E as que usam corticoide, gente, zero de autoestima, porque fica peluda, não pode raspar, não é verdade? Engorda, enche de estria, fica com pelo no rosto, aumenta peso, Então elas assim, elas estão acabadas como mulheres. Então isso também é importante, tá? Então a gente tem que valorizar. Não que não tenha que usar, mas a gente tem que entender, explicar, acolher, quando isso acontece. E no que nós podemos agir? Qual a mensagem que vocês podem ter? Primeiro, medida preventiva. Então tem
várias coisas que a gente faz, principalmente quando elas passam para avaliação, né? Se tiver um ginecologista no serviço, isso é importante, porque te explica tudo isso. Eu tenho uma cartinha de orientação que eu falo que elas podem ficar inférteis, que elas vão parar de menstruar por um período. A gente tem o cuidado de usar o hormônio durante o tempo inteiro da internação, porque se ela tiver ressecamento, sensação de ardor, não é pela falta do hormônio, daquela parada abrupta, né, da produção hormonal. A gente tem o cuidado de usar a medicação para suprimir a menstruação, para que ela não tenha hemorragia durante o transplante. Então, é uma série de coisas. E a gente conversa muito com a família, com o acompanhante, porque tem que dar esse apoio. Noção de higiene é muito importante, né, que a gente orienta a higiene durante o tratamento. E ela tem que ser despertada para os sinais precoces de doença de enxerto contra o hospedeiro. Às vezes eu pergunto assim, vocês sabem o que é doença do enxerto? Vocês sabem que a medula que vocês estão recebendo não é parecida? Pode chegar e falar assim, esse corpo não é meu. Elas falam, não sabia. Aí esses dias eu perguntei para os colegas, mas vocês orientam? Elas falam, não, a gente orienta. Mas quantas coisas que elas ouvem no momento da orientação pré-transplante? Então, quanto mais pessoas estiverem falando, orientando, despertando essa atenção, mais elas vão ficar atentas. Então, eu faço uma cartinha mesmo e falo, olha, guarde lá na cabeceira, leia de vez em quando não estiver pedalando, lá, que a Carla é brava. Quando não estiver pedalando, leia a cartinha, lembre disso. Deu corrimento, fez ardor vaginal, não é afta, né? Peça para alguém te ver. Peça para o ginecologista te ver. Que isso é importante, porque quanto mais cedo, às vezes eu faço um pouquinho de terrorismo também, depois se fechar eu não consigo abrir mais, mas a gente explica tudo isso para que elas tenham esse cuidado, né, e elas mesmas estejam motivadas para evitar sequelas tardias. Tá? Então, é o esclarecimento antecipatório, essa detecção de sinais iniciais, é importante que toda a equipe esteja afinada com isso. Tratamento precoce, antes a gente não tinha residente, né? E a gente tem que ficar o tempo inteiro renovando a informação, porque às vezes é tanta coisa para eles pensarem, aí troca a equipe toda hora que você acaba tendo, né, todo mundo tem que estar afinado nesse cuidado. Tratamento precoce, né, das consequências hormonais, porque também isso é importante, apoio psicológico, solidariedade, e mais importante do que isso, reforço positivo e vínculo de confiança. E aquilo que eu falei, quem é o vínculo maior do paciente? Não é o médico, é a equipe da enfermagem, é o cuidador, é assistente social, é o porteiro da casa de apoio, né, pessoa da casa de apoio. É isso, para essas pessoas que ela se abre. Né? Então, todo mundo tem que estar envolvido nesse apoio. Bom, só um detalhe, tem como evitar essa falência ovariana dessas pacientes? Infelizmente, não temos muito recurso. Existem trabalhos sobre a pílula anticoncepcional, sobre o análogo de gonadorrelina que alguns serviços usam. Nós não usamos por uma questão de preço, por uma questão de logística, que a gente não consegue fazer na data certa. Existem alguns serviços que oferecem criopreservação, seja de ovários, idealmente de embriões, mas as pacientes que têm patologias que são elegíveis para transplante não tem tempo de fazer isso e nós não temos isso no serviço público. Então, não é que não exista, eu até digo para elas, né, mas não existe, às vezes a gente não tem como oferecer. Tá? E muito importante, né, por que eu também pus isso aqui agora? Porque elas podem e devem fazer tratamento hormonal para substituir essa falência ovariana. Não existe nenhum problema, não aumenta o risco de DASH e o benefício da terapia hormonal é muito superior ao risco. Aí vocês vão falar assim, mas hormônio não dá câncer para tratar a menopausa? Estão pensando nisso? Dá câncer quando a mulher menstrua a vida inteira, até os 50, 52 anos, e eu vou fazer um plus hormonal numa dose maior que ela deveria ter. Agora, a mulher que entra na menopausa precoce, entre 20 e 30 anos, se eu estiver, elas usam muito remédio. Né? Aí tem aumento de transaminases, aí tem vários problemas associados, ficam nauseadas, usam uma dose alta de corticoide, então a gente segura. Isso não quer dizer que não esteja tratando, porque eu estou tratando a ressecamento vaginal, eu estou tratando a onda de calor, eu estou tratando o impacto emocional da diminuição do nível hormonal. Tá? Não posso dar TPM para ela, mas pelo menos é melhor o corpo, né? Com essas medicações. O marido não sente falta da TPM.
Depois de um ano, sim, né, via de regra, né, lá no serviço a gente considera obrigatório, esse protocolo todo mundo faz, repor o hormônio. A gente avalia algumas contraindicações, não é contraindicação ter tido trombose por causa de catéter, tá? Pode usar. E antecedentes pessoais, às vezes, de câncer, eu tomo cuidado nas pacientes acima de 40 a 45 anos, tá? Porque daí elas também, a gente vai comentar um pouquinho, elas têm um risco aumentado de segundo tumor. Então a gente maneja de uma maneira, escolhe uma dose menor, maneja de acordo com a necessidade, com um impacto maior. Mas sempre as que não puderem usar sistêmico estão usando creme vaginal de hormônio para poder deixar essa vagina receptiva e funcional. Tá? Muito importante, a gente sempre faz um controle de mamografia, tá? De ultrassom transvaginal. E aí essa menina que eu estou repondo hormônio de maneira cíclica, hoje ninguém gosta muito de menstruar, mas eu faço o ciclo para eu ver se esse útero está respondendo ao estímulo hormonal. E ela pergunta assim para mim, doutora, não posso parar? Será que meu ovário não voltou? Aí eu falo assim, tudo bem, vamos ver se ressuscitou. Aí a gente suspende 2 meses e faz uma avaliação. Não, né? As que nós conseguimos que voltasse a ter ciclos menstruais, nós temos 3 que engravidaram, não era diagnóstico oncológico, era aplasia de medula. Então são pacientes que não fizeram um tratamento quimioterápico pela patologia de base, então tem um impacto menor, e aí então elas têm a possibilidade, principalmente se esse quadro ocorreu antes dos 20 anos. Fora isso, o comprometimento quase sempre é para sempre, né? Não tem problema, não tem retorno. E mantendo sempre, né, higiene vaginal adequada. Então eu sempre explico isso para o acompanhante que está junto, está escrito na cartinha, toda vez que for ao banheiro, enxaguar, né, fez xixi só com água, evacuou sabonete na região do ânus, enxágua toda vez, enxuga, nada de não ter esse cuidado da higiene, que isso também ajuda, manter sempre o nível hormonal local. Então aquelas mulheres que não recebem a pílula para supressão de menstruação, elas recebem o estriol. Lá no serviço a gente manipula na forma de óvulo, para que elas evitem o uso do aplicador vaginal, para não se machucarem, às vezes estão com a temida plaqueta baixa, né? Que também é um problema para a gente, tá? E a gente valoriza muito o aparecimento dessas lesões, de corrimento, de ardor. Então, a enfermeira-chefe lá do serviço, ela já sabe. Mesmo que o paciente não tenha reclamado para o médico, as técnicas de enfermagem sabem desse tipo de sintoma, reclamou de corrimento, precisa fazer interconsulta para gineco. Seja o que for, mesmo que não seja nada. Porque elas têm uma cobertura tão grande de medicamento que dificilmente elas vão desenvolver uma tricomonias, uma candidíase. Se tiver corrimento, a gente precisa ver. Então, tanto o pessoal do hospital dia tem que estar atento a isso, quanto as outras que estão no ambulatório já há mais tempo e está questionando essa queixa. Porque eu peço, elas têm um tempo que elas vêm, né, assim, uma periodicidade para avaliação, mas caso haja alguma intercorrência, elas têm que ser reencaminhadas antes. A gente, quando tem a deixa genital, isso é muito importante, porque tudo aquilo que vocês viram, a gente consegue reverter. E o histórico lá do serviço era assim, quando eu comecei a atender, eu achei só que elas tivessem falência ovariana, não tinha contato, ninguém tinha, porque as publicações, nós começamos esse trabalho em 2004, as publicações já são escassas, eram muito mais. Então, quase ninguém publicava nem diagnóstico, nem tratamento de DESH. E aí, quando nós começamos a ver isso, o que eu via? Eu via sequela. E aí, quando eu comecei a fazer esse tratamento preventivo, essa orientação preventiva, essa detecção precoce, essa busca ativa, das pacientes de lá para cá já não tem nenhuma com perda funcional. Então, é muito importante que o tratamento seja feito precocemente. Elas já fazem uso de imunossupressor sistêmico, que ajuda, mas a gente usa tópico. Eu não tenho experiência com nenhum desses dois, embora eu tenha colocado. O que a gente usa mesmo é corticoide tópico o tempo inteiro. E também estimulamos a elas terem vida sexual ativa. Às vezes a gente tem que dar um molde para que elas mantenham elasticidade vaginal, se elas não tiverem parceiro, mas aqui também a atividade é interessante, né? É importante. Tá? Muitas vezes, quando são sequelas tardias, às vezes cabe ressecção de trave, neovagina, que também é difícil, porque nós não temos nenhuma experiência pessoal, embora seja relatado, porque toda vez que você faz um trauma para correção, às vezes o trauma é maior.
Então a gente também toma cuidado, às vezes é preferível você ir dilatando devagar esse introito para o resultado ser melhor. E os imunossupressores, tomar cuidado, que essas mulheres elas têm que ser rastreadas para câncer de colo, porque corticoide tópico e imunossupressor sistêmico diminui a sensibilidade dessas pacientes ao vírus HPV, então elas têm que fazer rastreamento. Tá? E muitas vezes a gente indica esterectomia, mas por vagina toda fechada, eu preciso fazer reposição hormonal, não tem como seguir esse útero. Tá? É excepcional, mas pode. E fazendo um parênteses, já estou terminando, naquele aspecto, essas mulheres são imunossuprimidas, usaram corticoide por muito tempo, então elas devem fazer exame preventivo de rotina com uma imunossuprimida, não no esquema normal trienal. E, não sei se todos vocês sabem, a vagina de HPV que está no SUS, para as meninas entre 9 e 12 anos, por favor, vacinem adolescentes, que vocês conheçam, mas ela está disponível gratuitamente para as pacientes transplantadas de órgãos sólidos e de medula. É só levar a receita do médico, lembrar que esse esquema não é igual das adolescentes, que é 0 e 180 dias, é 0, 60 e 180. Estimulem todas, mesmo as casadas. Ah, mas tem um parceiro só. Elas já podem ter tido contato com o HPV. O impacto do HPV numa paciente imunocompetente é um, da imunossuprimida, prévia ou atualmente é outra. Então, é uma coisa bem importante, não esqueçam disso, tá? Aliás, tão pouca gente faz que sobra vacina, né? As pessoas, na verdade, não ainda criaram esse hábito de vacinar os adolescentes. E a incidência do segundo tumor é realmente alta. Às vezes a gente não detecta ainda, porque é uma faixa etária menor, vocês viram, a mediana é 37 anos. Mas lembrar que essa mulher tem que começar a fazer mamografia mais tardar aos 50 anos anual. Tá? Uso de protetor solar, avaliação odontológica por conta dos segundos tumores. Eu sei que elas passam em outro, mas assim, como eu quero que o outro esteja atento ao sintoma da minha área, eu também estimulo o da outra, né? Quer dizer, a paciente é um todo. Bom, aí depois de tudo isso, esse aqui não ficou... Vamos fazer para encerrar. Mitos e verdades. Copiei você, viu, Adriana? Depois é que eu olhei. Então vamos lá. O que vocês acham? Sexo só depois de um ano de transplante? Quando que elas são liberadas para a relação sexual? Sim ou não? Só um ano depois? Não. Vai lá, quem que acha? Qual que é o parâmetro que elas vão perguntar assim, posso ter relação? Qual que é o parâmetro que eu vou ter? Isso porque eu já estou estrogenizando, né? Não, nem sempre. Eu vou adorar que elas sintam vontade, mas nem é isso que acontece. Na verdade, eu tenho que ficar empurrando. Nós estimulamos lá, assim, para que ela sinta vontade, que ela use o parceiro para dilatar, para não deixar de ter atrofia. Porque muitas falam, mas eu não tenho vontade. Não, vai ter vontade. Pensa que é parte do tratamento seu. Gostei! É parte do tratamento seu. Mas pode acontecer? Pode. A gente já teve paciente que teve atrofia completa então, é parte terapêutica do seu tratamento. Você vai quantas vezes por dia? Dia? Você está animado? Eu consegui uma vez por semana, né? Após a alta, a gente estimula já precoce, assim, para manter essa relação. Assim, uma por causa da parceria mesmo, para ter um companheiro, porque muitas chegam, o companheiro já se foi, né? Então, já trocou a parceira muito fácil. Então, a gente estimula bem precoce como parte da terapêutica mesmo. Muito bom. Eu tenho umas dicas suas que o Afonso pediu para sugar horrores. É o sonho do consumo dele, a Lemira. A gente acompanha mais internação, né? A gente fica lá na parte da internação, então não acompanha muito o ambulatório. Mas a orientação que a gente... Número de plaquetas, desde que elas estejam com plaqueta normal. Aí você vai perguntar o número, Adriana? 50 mil. Eu contei para eles que eu fiquei uma tarde inteirinha procurando medicina baseada em evidência de sexo após transplante. Não achei nenhum trabalho na cabeça da gente. Nenhum trabalho. Mas é que a gente fala, 50 mil. Por quê? Porque eu falo 50 mil? Eu também não li em nenhum lugar, não. Só que o que eu sei, né?
é que assim, acima de 50 mil elas podem menstruar. Então, quando elas têm, porque muitas vezes eu estou suprimindo, eu uso Gestodeno 75 e etinilestradiol de 30, que é muito barato. Então, a gente padroniza isso no hospital, mantém esse nível. Por que 30? Porque essa é a associação, quando eu quero suprimir a menstruação de alguém, eu estou levantando esses dados agora para ter uma coisa mais concisa. Mas assim, quando a gente quer suprimir a menstruação, então a gente usa nessas pacientes 20 ou 30 Gestodeno progestágeno adequado para atrofia endometrial e ao mesmo tempo ele dá um nível hormonal legal para essa vulva, sem eu precisar usar outro hormônio associado. Só que o que acontece? Volta e meia eles falam assim, tá subindo a transaminase, tem que suspender esse negócio, aí eu tenho que ir lá e passar no transdérmico, que a dose é mais baixa. Não é comum, mas quando eu suspendo e eu tomo cuidado de usar isso só enquanto ela está com risco de sangramento, eu suspendo com 50 mil. Então, se ela pode menstruar, ela vai poder ter relação. Com um detalhe, ela não vai ter trauma, porque a vagina está hidratada, porque ela tem um nível hormonal bom. Aí suspendeu isso, óvulo de estriol 2 a 3 vezes por semana. Então, aí a gente libera para ter relação sexual. Então, plaqueta 50 mil, nível hormonal adequado. E é muito importante o que ele falou para a paciente depois, quando ela começa a fazer DESH, porque ela faz uma sinéquia frouxinha, ela tem relação, a sinéquia desfaz. Faz uma frouxinha, desfaz. E se ela tiver estenose, realmente dilata, porque às vezes eu tenho que dar uma prótese peniana. A prótese peniana a gente fala, a gente vai no sex shop e compra uma prótese mesmo. Por quê? Porque se ela não tiver um parceiro, a gente manda hidratar com o hormônio e usar para poder ir dilatando devagar. E funciona bastante. Se ela tiver um parceiro, que é muito melhor, né? Então aí a gente também estimula. Então, 50 mil plaquetas e atenção no nível hormonal adequado. Tudo bem? Dúvidas? Então não é humano não, tá? Aí, o que a gente fala? Precisa usar camisinha? Não precisa usar camisinha? Já tenho parceiro faz um ano, por que vai ter que usar camisinha? Já está comigo 10 anos. Por quê? Quanto tempo e por quê? Muitas vezes o parceiro fica lá, tá 10 anos, a gente orienta sempre. Tem muito isso, né, gente? A gente orienta pelo menos até completar a vacina, então a gente fala há um ano, tá? Porque tem vários, por exemplo, hepatite B, né? E também por conta dessa história, passou esse período, a maioria das DST já passaram o período de incubação. A gente tem muito problema de paciente com HPV. Então elas têm o HPV quando sai do transplante, nunca tive. Né? De quem que eu peguei? Tinha, mas ela era imunocompetente, ela não desenvolvia. E aí agora que ela faz a imunossupressão, o HPV aparece. E também, mesmo que o parceiro não tenha traído, ele era portador e eles estavam em sintonia e simbiose, sem problema. Mas no momento em que ela passa a ser imunossuprimida, ela vai ter lesão. Né? Então a gente orienta o uso do preservativo. Aí eu já aproveito para falar para comprar um preservativo que é lubrificado. Né? Então isso facilita também diminui a dor, né? Diminui o desconforto, mas a gente orienta pelo menos um ano, tá? O uso do preservativo. Dúvidas? Bom, isso eu já falei. Repor o hormônio dá câncer? Não. Gente, pelo amor de Deus, não deixa ninguém sem hormônio, pelo menos até os 40 anos, porque menopausa precoce é muito cruel, tá? E as meninas também, né? Que elas têm que... Eu espero assim, eu começo a acompanhar com 10 anos, quando chega, né, pra mim. Eu começo a acompanhar com 10 anos, aí se elas não desenvolvem nada, eu espero um pouquinho, aí se ela fez uma avaliação hormonal, a gente tem dificuldade com endócrino lá, mas aí a gente começa a estimular. Estimula com dose alta de hormônio primeiro, para desenvolver órgãos genitais, assim, características sexuais secundárias, e depois elas começam a menstruar. E elas ficam na maior alegria, porque elas são a única da classe que não menstruou ainda, né? E essas querem menstruar, depois é que elas parar. Os óvulos. Então, eu mantenho o óvulo até eu começar a fazer terapia sistêmica. E também quando elas vão de alta, porque o óvulo não existe no comércio. O promestrine, que é o único que existe no óvulo, ele é muito fraquinho. Ele é uma alternativa para que a mulher não tenha estímulo endometrial na menopausa. Mas para a mulher jovem, a gente prescreve o estriol. Estriol você pode usar de meio a 1 grama. Aí eu avalio a resposta.
Como nós não temos no Brasil na forma de óvulo, enquanto elas estão lá, ou estão plaquetopênicas, ou estão mais sensíveis, a gente manipula na farmácia de manipulação. Quando elas estão de alta, como a gente tem que dar essa medicação para ela, eu uso o creme mesmo, que é o Steli, tem Estriopax, ou Estriol miligrama a grama, que tem no genérico, e aí então o serviço oferece, né, fornece, porque esse estriol ele tem que ficar na geladeira, aí elas vão lá para Manaus, para Salvador, não dá para elas levarem, então a gente dá o gel. Importante, o creme, né? O importante assim, elas usam 2 vezes por semana intravaginal e a gente orienta sempre a aplicação no introito vaginal, todos os dias, como se fosse uma ervilha, assim, a dose, uma pontinha de dedo no introito, porque às vezes elas têm uma resposta menor, né? A vulva é o órgão que mais se ressente da deficiência hormonal. Às vezes ela está melhor, não teve onda de calor, está até menstruando, mas a vagina ainda está seca. Então a gente faz esse plus de estrógeno no introito vaginal, de estriol. E aí aquele ali, né? Câncer só dá uma vez? Antes a gente falava isso, né? O raio não cai 2 vezes no meu lugar, teve um câncer, não vai ter outro. Muito pelo contrário, né? O paciente faz químio e que teve uma lesão, tem risco da segunda. Nas mulheres, nas jovens, é o câncer do colo do útero, então qualquer idade pode receber vacina de HPV desde que transplantada, tá? E com receita médica. Então, o primeiro é colo, nas jovens, o segundo é mama, então a gente sempre orienta, nós temos casos de câncer de mama inicial. Elas têm geralmente uma perda de parênquima, então uma mamografia bastante sensível e o rastreio acima de 40 anos, tá? Mas pelo menos acima dos 50, que é o período mesmo que é padronizado pelo Ministério, com mamografia anual. Outra coisa importante, às vezes elas desenvolvem uma doença autoimune de vulva, esqueci de mostrar isso para vocês, que chama líquen escleroso. E é uma doença autoimune e as doenças autoimunes são mais comuns nelas. Isso é precursor de câncer de vulva. Então, mais um motivo para que elas sejam acompanhadas de uma maneira bem rotineira pelo ginecologista. Estou à disposição, viu, gente? Podem escrever.